Vai ser para todos, amém? Amém! Estou muito feliz. Quase que a gente não vem, viu, irmão? A galera está chorando muito. Eu tenho um papo com Deus aí que eu falo assim, ó, vou ou não vou? Aí quando o senhor quer que eu venha, deixa a chuva lá de domingo lá no culto. Tá na hora, vamos embora. Irmãos, Giovana, você conseguiu ver o essa cadeira? Amanhã? Não dá pressão? Eu achei ela 48 na casa de Luísa. Eu não vi exatamente a quantidade de quilo não, mas eu acho que são 170, 180. Ela tem braço assim normal. Eu vou esperar você dar uma posição. Porque lá de 48 eu não sei a marca deles não. Ela tem braço assim normal, as que não tem braço é mais barato, mas também não deve contar nada. Aí a vantagem dela é que ela entrega em 2 dias. A gente paga o fretezinho, achei barato o frete deles. Já entrega aqui então. Mas aí, tipo assim, eu prefiro pessoalmente ver, tocar, só no último caso que a gente compraria na internet, entendeu? Você me dá uma posição? Por quê? Já estamos praticamente no final do mês, né? É semana que vem que é o último sábado, né? Esse amanhã, às vezes depois da manhã, é o outro sábado, é o último sábado, já é o culto profético. Eu já queria que as cadeiras estivessem aqui para a gente poder já ter mais cadeiras se mais pessoas vierem, né? A gente não ficar na mão. Tá sim, dá para fazer. Você tem alguém que faz? Eu acho que ele faz. Vou pedir os profetas que concordaram que vão vir, né? A Juliana que concordou, vou dar um toque na Aparecida, não sei se vai vir. Pode ser que eu tenha enganado, mas assim, o Espírito me incomodou que você não vem. Por quê? Quando a gente faz um convite para a pessoa vir fazer uma Deus, a pessoa ela não se prontifique, não tem um sim, sabe? Já uma pessoa sinal fala, pastor, pode ficar tranquilo que eu estou lá. Eu e minha esposa, se tiver que trabalhar, eu vou trocar meu placar no meu então, quer estar falando com vocês. Isso aí você precisa ouvir. Entendeu? A irmã Juliana também falou, pastor, estou junto também com o senhor, te dá essa coisa. Já a outra irmã, ela meio que botou obstáculo. Mas amém, Deus vai trazer as pessoas. Eu fui até com o pastor Zé Lauro, se tiver alguém, o senhor conhece, quiser vir, me fala, se vai vir de Uber, a gente paga o Uber, para a gente fazer essa obra aí. Você quer muito criar as artes da vida? Se você puder criar as artes, pela minha empresa, tem uma impressão. Aí sai lá, aí eu acho eu tinha fazer o evangelismo, mas aí está sendo falando, Partilha através também. Pode ser, vou fazer isso também. Vai chamar na atenção. Vamos fazer isso que eu vou fazer para o mês? No dia 4 5. Aí depois só contar. Bate ninguém vai ter vindo no 4. Aí só Vamos fazer isso aí. Eu boto um tráfego na internet para divulgar. É que assim, irmão, tudo que é para a igreja é difícil. Eu boto o tráfego, por exemplo, anunciar um carro, muita gente vê, curte, pesquisa, entra em contato. Eu boto o tráfego para a igreja e parece que o Facebook não entrega. É coisa para crente que não querem se envolver muito. Tem muito disso na plataforma. Mas vamos fazer. Aí a estratégia que eu tenho para divulgar a rede social da igreja é que eu divulgo os carros na página da igreja. Aí a pessoa, como assim? Porque aí a pessoa olha a luz do carro e ele acaba ele dá um clique, dá um comentário, dá uma foto do carro, me critica lá dentro, e aí automaticamente ele está fazendo a página da igreja ser engajada. Porque essas plataformas, elas vivem de audiência. Curtição, você puxa, dá um comentário, é o que faz ela entregar mais. Então você bota na nossa evangelho, o evangelho parece que não vai comentar. Mas você bota uma fofoca, uma notícia aí, beleza. E o povo do Facebook é um povo fofoqueiro.
O povo parece que gosta de uma notícia, gosta de... Aí o cara bota lá, bota a luz do carro, o cara critica o negócio do carro. Aí eu vou lá escolar ele. É de propósito, não é intencional que eu faça aquilo. Para quê? Para ele comentar de novo. Aí o outro vai e defende ele. Eu vou lá e bato nos dois. Às vezes eu fico perdendo tempo lá, gastando tempo com isso. Para quê? Para que o cara ele faça organicamente a página dele ser vista. Se colocar só coisa boa, o cara não faz. Vamos fazer isso aí. Então, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu me perdi, né? Nos cálculos. Levanta a mão de novo. Quem ficou proposto para dar a oferta da cadeira? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, não 3 já deu 8. Não é isso? Davi também é 9, né? Contei umas 10, é isso? Vou comprar 15 cadeiras. Aí, irmão, só vou esperar a Giovana dar o feedback depois da cadeira. Eu preciso dar uns 700 e pouco. Nunca tinha a oferta dela. Aí quem puder já colocando na mão da gente o dinheiro, por quê? Porque a gente já descobriu, quero fazer isso o mais rápido possível para poder semana que vem, até semana que vem, você tem que jogar aqui para continuar no grupo profético, a gente tem mais cadeira para receber as pessoas. Então eu ofereci na faixa de 48, 50 reais, às vezes 55. Só estou esperando dar o feedback para a gente saber o valor exato da cadeira. Pastor, eu estou com o dinheiro, eu passo o cartão, então o jeito. O importante é você cumprir o seu voto. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 19, né? Nós estamos nesse estudo de Mateus 19. 19, sim. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Não que eles se tornam um. Quando que esses dois vão se tornar um só? Porque dá a entender, quando lê esse texto, é que agora o marido e a mulher é uma só. Mas, na real, quando você casa, é uma pessoa só? Ela continua sendo ela e você com o outro continua sendo outro. Com gosto diferente, com desejo diferente, às vezes com objetivo diferente. Quando que esse casal vai se tornar um? Quando tiver um filho. No filho, o filho é a união dos dois. É o DNA da mãe e o DNA do pai. Por que tem filho que ele é meia boca? Porque às vezes o pai é bom e a mãe é ruim. E aí o filho sai o quê? Meia boca. Se os dois for uma bênção, a criança também nasce uma bênção. Se os dois for ruim, a criança é o fruto dos dois. Vai percebendo que você vai entendendo. Pastor, eu tive um casal de filho, um é bom, o outro é ruim. Então, de repente um puxou você, o outro puxou seu esposo. Por exemplo, a minha filha tem muita coisa que ela puxou de mim. Tem coisa que ela puxou muito dela. Quando ela fez a faxina lá no cômodo lá, e aí falou: ó, isso aqui você escolhe o que você vai ficar e o resto eu vou jogar fora. E ela ficou para escolher, irmão, horas e horas. Aí ela pediu a esposa: vai escolher ou não vai? Eu não consigo desapegar, ela falou, essas coisas. Aí minha esposa puxou você essa tarde, é verdade. Porque depois a minha esposa mandou eu escolher um monte de coisa que tinha que jogar fora, eu falei assim: não consigo desapegar. Aí juntando. Aí. Irmãozinha assim, ó. Tá vendo que você consegue desapegar? Não chega. Eu tenho que botar no saco lá, vou jogar fora, é agora. E ela não pode ver, senão ela vai tomar Não, ideia. no segredo ela não pode ver. Então, o filho te puxa ou puxa o seu marido. Agora, como que Deus separa o casal depois de casar? Quem sabe? Exatamente, matando um.
A forma de Deus separar você e sua esposa, biblicamente, é matando um. Como é que o homem separa? Um divórcio. Então, por que eu não creio que o casamento de cartório ele é legítimo para dizer que uma pessoa é casada ou está no pecado ou não? Porque da igreja, que se o casal que já vive junto e não registrou o casamento no cartório, e a igreja descobrir que eles não são casados no papel, ainda que todas as outras circunstâncias, né, tudo que você envolve no casamento for lícito, se você fizer uma investigação, descobrir que tudo que esse casal fez é lícito, por exemplo, quando eram jovens, eles pediram a permissão dos pais, os pais liberaram, eles foram morar juntos, estão vivendo juntos, só não registraram o cartório do casamento. No casamento não aconteceu no civil, que eles falam. E muitos estão casados no religioso. Eu, particularmente, não casei no religioso. Eu só casei no civil quando surgiu o casamento comunitário. Eu fui morar com a minha esposa, decidimos casar, viver junto, né? Compramos aliança. Depois de uns meses, não lembro bem se foi mês do ano, é que teve um casamento na prefeitura e nós só vai casando. E eu só fiz isso para defender que o casamento cartório é verdade. Em que sentido que é agora? Eu aconselho esse caso cartório. Mas quando foi tomar decisão, foi do vai para a casa. Mandei o Mike também fazer isso, não foi, Mike? Não obedeceu, não, mas. Agora, não deixei de batizar ele porque ele não casou no cartório. Que isso não é bíblico. Então, tem pastor, por exemplo, que se a pessoa, casal, ou às vezes um dos membros, muitas vezes a mulher, descobre que a mulher não é casada no cartório, impede ela de se envolver na igreja, ela não pode participar, ela não pode ser batizada, ela não pode participar do grupo de jovens, do grupo de circulação, ela não pode louvar, ela pode ser simplesmente uma congregada da igreja, mas ela não pode ter cargo, não pode exercer nenhuma função na igreja. E aí às vezes a pessoa fica constrangida, porque ela chega para o cônjuge e fala assim, hoje a gente podia casar no cartório. Não, a gente podia casar. Aí o marido, que muitas vezes é ímpio, ele não entende, ele fala o quê? Nós somos casados, tem 20 anos que moram junto. Mas na igreja fala que ele está no pecado. Como que isso entra na cabeça do cara? O cara do documento. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você não registrasse seu filho no cartório, deixa ele ser seu filho? O registro do cartório é uma conveniência social. Não invalida o que a Bíblia diz. Teve muita gente que foi oprimida na igreja por causa dessa doutrina. Eu entendo o cuidado dos pastores acerca disso. Por que alguns pastores, perguntam, né? Na sua igreja, por que você exige que mesmo seja casado no cartório? Aí teve um que falou assim, é porque tem os irmãos vagabundos, levianos, que eles querem ter relação sexual e não querem o cartório. E aí eles se juntam, moram juntos, diz que é casado, quando eles esfriam na fé, separam e falam que nunca foi casado, quer casar de novo. Aí para amarrar o cara, manda o cara casar no cartório. Que tem igreja que ela aceita o divórcio de quem morou junto, ela aceita o divórcio de quem casou no cartório. Bom. Tipo assim, se você não casou no cartório, você nunca foi casado. Então você pode separar do seu marido e casar com outra pessoa. Desde que você, na próxima que você casa com verdade no cartório. Mas biblicamente, isso não tem base. Porque você não vai ver nenhum exemplo, o registro da Bíblia de alguém que foi no cartório e casou. Olha o que Jesus está dizendo. Deixará o homem, pai e mãe, iniciar a tua mulher. E serão os dois uma só
Cara. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se uma pessoa ímpia casar na macumba, valeu? Valeu, Brasil? Na macumba, Brasil. Teve farofa, teve oferenda. Casou na mata virgem. Valeu? O casamento religioso, ele não diz se você é casado ou não. É bonito o casamento religioso? É lindo, filho do braço. Mas ele não é, como é que se diz? Ele não é uma fundação para dizer que o casamento foi abençoado ou não. Ah não, meu casamento tem valor porque o casamento religioso. Não existe isso. Como Jesus explicou, água para vinho, essa era uma festa de casamento. Sim. Mas aí eles casavam, tinha festa, tinha uma coisa, A festa não existia. não, quando é que era Essa festa não durava 7 dias. Eles primeiro o rapaz, eram os pais que conversavam. Havia aquela coisa da promessa. Uma vez que o rapaz ele pedia a moça em casamento, ele tinha que pagar um dote, o valor pela moça. Por que o dote? Para ver se o cara tem compromisso, ele realmente é um menino, está com compromisso. Se ele não está disposto a pagar um dote, é porque ele realmente não quer nada. Detalhe: o dote era pago ao pai da moça, e se ele descobrisse que ela não era virgem, o pai tinha que devolver o dote. Entendeu? Então, ele noivava, que o casamento, irmão, ele acontecia antes que o nosso aqui. O cara noiva, casa e vai morar junto. O casamento acontece no judeu antes ele casa, que a gente chama de noivado. E aí existe o período que o rapaz sai para fazer a casa. Ele vai construir a casa para depois vir roubar a moça, levar embora. Você tem que pegar uma coisa de 5 e olhar como que era o casamento na época de Jesus. Diferente do nosso, em que a gente, no nosso aqui, nosso modelo de casamento, o noivo espera o noivo voltar. Quem entra é a noiva, o noivo está esperando. Lá a noiva espera o noivo. Igual a igreja está esperando o noivo. E o noivo, ele não é como aqui, que tem essa festa esperando, o noivo rouba ela. Se ela esperar, ele vem e rouba ela. À meia-noite, ouve o sobrinho, é o esposo, ele vem e faz o quê? Rouba ela. Por isso que a igreja ela vai ser roubada. Olha o que a Bíblia diz: eis que vem como ladrão. Como ladrão? O ladrão, quando ele vem para o quê? Para roubar o que há de precioso. Então, Jesus ele vai vir no rapto, ele vai vir sequestrar o quê? A noiva. Por isso tem essa expectativa. Outra coisa também, ele saía para preparar a casa. Depois que ela estava pronta, ele vinha buscar a noiva. Olha o que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou ter dito: voltarei para vos buscar. Ou seja, está falando da noiva que foi preparar a casa, e ele estaria a casa que é a Nova Jerusalém. Então, no Antigo Testamento tinha tudo isso aí. A noiva ela tem o quê? Tem que estar preparada, se aprontando, porque as vestes do casamento o noivo dá, mas as vestes de núpcia que fica por baixo do casamento, ela tem que cortar. Então, por exemplo, a lingerie, que é a intimidade da noiva com o noivo,
quem tem que preparar ela. As vestes de fora que eu vesti, que é as vestes que é onde ela aparece para todo mundo, quem dá é o noivo. Então, na passagem, por exemplo, das bodas ali, você percebe que a noiva está vestida de glória. Mas, engraçado, muitos foram convidados na passagem para as bodas, que é a festa de casamento. Mas a noite nupcial, só o noivo e a noiva. E aí tem um cara que está lá de penetra. E ele é colocado para fora, lançado nas trevas exteriores. Então, quem não tiver as vestes nupciais, as vestes de intimidade, não vai poder participar da intimidade com o noivo. Então, não se tinha aliança, né? Era um cordão com 10, como se fossem pérolas, mas eram moedas, né? Ela tinha que ter essas 10 quando fosse buscar, porque era a prova que ela tinha se guardado. Por isso que aquela passagem que uma mulher pede a dracma perdida, está falando da noiva que perdeu uma das dracmas. Ela não podia, se ele volta, ela não podia casar com ele, senão ela tinha se perdido. Por isso que ela sai em busca da dracma perdida, entendeu? Naquela passagem ele fala sobre isso. Então é um pouquinho de cada coisa que a gente vai vendo os costumes da época. É igual, por exemplo, se a gente ler a Bíblia e estudar ela, a gente vai ver que a própria Bíblia ela vai se explicando. Quem já ouviu aquele hino Advogado Fiel? Bonito, não é? A Bíblia não fala que Jesus é o nosso advogado? Fiel? Então vamos lá. Como é que você classifica um bom advogado? O que defende o justo ou o que defende o criminoso? Qual advogado tem mais fama? Qual advogado é melhor? Criminoso. Tem mais fama do É fácil defender uma pessoa inocente? Tem como? É mais fácil. Qual que é mais fácil para um advogado? Inocentar um inocente ou inocentar um acusado? Que fez o dele? Tem um advogado aí no nosso país aí que está famoso porque conseguiu tirar um ladrão. Provar que o ladrão, né, não devia nada. Entrando por esse caminho, olha o que Jesus disse: os sãos não precisam de médico, o justo não precisa de advogado. Ele só pode ser seu advogado fiel se você entender que você é criminoso. Por isso que a salvação é pela fé, que pelas obras todos nós seremos condenados. A vontade de a gente ter um advogado fiel, que não perde a batalha, é que esse advogado de Jesus está defendendo quem? Nós, os criminosos. Tem um outro detalhe na prerrogativa do advogado, é que quando o advogado ele pega o seu caso, existe uma lei que o proíbe de revelar tudo que você contar para ele. Todo o sigilo, existe um sigilo entre advogado e cliente que impede ele de revelar tudo que você contar, por mais que seja um próprio crime. O que a gente vai nascer? Conta os nossos? Acabou. Você contou para o advogado? Esse advogado vai te defender, ele sabe que você é condenado, mas ele vai te defender até o final. Ele tem que ser defendido do mesmo jeito, ele tem que dar o melhor, porque a lei diz que toda pessoa tem direito a um bom advogado. Se o advogado ele pode sair do caso, mas ele não pode causar a sua condenação. Então essas qualificações de Jesus mostram o quê? Que a gente não está na mão do advogado fiel. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa. Ah, pastor, eu vou separar porque o meu casamento ele não foi de Deus. Como é que você sabe que não foi de Deus? Não, escolheu uma pessoa, né? Escolheu ela para Adão. Depois Adão jogou na cara dele, que era a culpa dele, e nunca mais escolheu ninguém para mulher. Como é que você sabe que a sua pessoa foi Deus que escolheu? Não, não foi Deus que escolheu. Quem escolheu foi você.
Pastor, como é que eu sei que foi Deus que me uniu? Como eu expliquei aqui, como que Deus separa uma pessoa? Com a morte. Então, como é que você sabe que Deus está te dando o direito de casar de novo? Matando seu cônjuge. Fora isso aí, não te deu o direito de casar de novo. Voltando a dizer, alguém que está sendo maltratado no casamento é obrigado a ficar com a pessoa? Não. Só não pode casar de novo, mas separar pode. Paulo vai dizer assim: ou se reconcilie, ou fique só. A gente tem que entender que para o reino, para você reinar, você tem que passar por tribulações. Porque a Bíblia diz que é por muitas tribulações que podes entrar no reino de Deus. Então, às vezes a pessoa entende que ela tem que ser feliz, ela tem que estar bem aqui na terra. Tem que entender o seguinte: se foi eu que escolhi a pessoa errada, eu errei no recrutamento, eu vou ter que gastar agora com treinamento. As empresas, elas investem pesado na reputação do funcionário, porque se ela contratar uma pessoa errada, ela vai ter que para mandar embora. E algumas empresas, para não mandar embora e pagar, elas preferem o quê? Investir treinando o funcionário. Já participei de empresa, eu tenho seleção de empresa, que você só começa a trabalhar depois de 15 dias. É uma semana só vendo vídeo de segurança de trabalho, NR10, é um monte de curso que a empresa estudar. Você fica praticamente estudando 10 dias ali na empresa para depois você colocar uma massa. Por quê? Ela quer investir em você. Então, se eu sou solteiro, embora, a minha vontade é eu tenho hoje. Se eu tenho a possibilidade agora, eu tenho que fazer uma terceira lição. Tem que testar, tem que, né? Para não errar. Pastor, e agora? Eu já casei, não tem mais jeito. Agora, meu amigo, você espera. Fica quietinho aí. Segura a bomba agora. Ou você traz o nome da esposa do marido e coloca no livro negro. E mandar matar. Disseram-lhe ele. Acho que eu conheço uma irmã que descobriu que ela era casada com o cara que ela não queria estar casada. E ela falou: eu não posso servir a Deus. Descobri que sou casado, não posso casar com outra pessoa, não gosto do meu marido, nem sei o que eu tenho com ele. Eu queria tanto servir Jesus, mas eu não vou conseguir servir Jesus servindo todo mundo casado. Eu queria que toda pessoa. Meu irmão, falei para o irmão, entrega no amor de Deus. Deus é poderoso, Jesus é poderoso. Vai suportando, vai se firmando na igreja, vai se firmando na obra. Deus transforma ele, transforma você. Deus faz milagre. Falou: não, irmão, não vou ficar na igreja não vou conseguir ficar. Aí foi ficando, sabe, assim, falando que ia ficar, porque essa palavra para ela era uma palavra ruim. Ficar com a pessoa que ela não queria, ela estava com a esse cara. Eu vim para a igreja aqui, a descobrir isso agora. Isso foi uns meses. Aí depois de um certo tempo, nós fazemos uma pesquisa ali, né, e nessa parte, descobrimos ali que ele revelou que já tinha matado outra mulher. Então ela não era a primeira mulher. Então ela poderia se separar dele e casar de novo. Olha que Deus maravilha. Eu falei: poxa, meu irmão, que maravilha. Tá vendo aí? Você descobriu, olha que Deus é milagre. Jesus te libertou agora para poder escolher a pessoa certa. Amém? O que ela fez? Agora a gente continua com o cara. A por ele até hoje, né? Você entende como é que as pessoas são? Parece que o proibido que é mais gostoso. Agora eu vou ficar, né? Proibido. Complicado. Ué? Qual? Quer ficar nele? Tem que ela tinha um seio depois. O marido morria. Aí ela passou a servir Deus melhor. O problema é do marido dela. É o filho, né?
que ela também tinha esse problema, pois ela ouviu meu conselho, ela ficou na igreja, falou assim, irmã, o dia que o marido dela morreu, ela, tipo assim, não que ela pedisse, mas ela sabia que estava no teto. E ela não fez nada, ela simplesmente se envolveu com a igreja. Se envolveu com a obra de Deus, batizou, e foi orar com Deus. Se não me engano, ela não batizou, porque não podia, porque estava no teto. Mas ela ficou na igreja, dizimava, participava, se envolveu. E um dia, o marido dela partiu. Aí sim, ela pôde batizar, ela pôde se envolver, e ela. Não que ela quisesse a morte dele, mas para ela que foi a solução para o problema dela. E ela esperou no Senhor. Ela esperou em Cristo. Ela realmente esperou em Cristo. Versículo 7. Disse-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe eles. Disse Jesus a eles, Moisés, por causa da dureza do vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. O que eles fizeram? Levaram o caso para Jesus. Jesus tinha duas classes teológicas. Uma acreditava que podia separar por qualquer motivo. A outra acreditava que só por causa de traição. Uma era mais rígida, a outra era mais relaxada. As duas classes teológicas, as pessoas que vieram, os fariseus ali, eles estavam divididos entre eles. Todas as vezes que eles tinham uma questão entre eles levavam para Jesus. Para ver qual era a opinião de Jesus. E aí Jesus revelou o seguinte: que nem por qualquer motivo, nem por traição. Que não era visto o homem separado da mulher. Aí piorou. Porque um acreditava que só por causa da traição, se a mulher não traísse, ele teria que ficar até o final. O outro estava analisado, qualquer coisa podia separar. Jesus ele surpreendeu. Nenhum, nem outro. Tem que ficar até a morte. E aí, então eles jogam para cima de Jesus o quê? Moisés. Quem que Moisés é? A lei. A gente sabe que Jesus, ele é maior do que Moisés. Mas ali naquele momento, Moisés ele era uma autoridade maior. Até aquele momento. Então Jesus ele tinha que sair dessa situação. Quando eles usam Moisés, Jesus usa quem? Quem é maior que Moisés? Deus, no princípio. Todas as vezes que você tiver dúvida, você vai ter princípio. Porque o princípio ele é antes de qualquer lei. Nós só temos leis por causa de quebra de princípio. Por que está escrito na Bíblia: não matarás? Porque alguém matou, quebrou o princípio da vida. Por que está escrito: não adulterarás? Porque alguém adulterou. Por que está escrito lá que você não pode cobiçar? Porque alguém cobiçou. Quando o homem vai caindo, vai se fazendo leis. Essas leis é para quê? Para colocar o homem de volta. Quando Cristo nos resgata, ele tira o quê? Ele tira você da posição de estar debaixo de uma lei e coloca você por cima, debaixo do princípio, não e por cima da lei. Por que a gente, que somos evangélicos, não guardamos o sábado? Porque o sábado, ele não é maior do que o homem. E Cristo nos colocou na posição de quê? Maior do que a regra do sábado. Agora, se você não respeita o meio do desfrute, se você não respeita o princípio de desfrutar, você tem que matar o sábado. Eu posso trabalhar todos os dias, desde que esse trabalho não seja desfrute. Entendeu? Estando em Cristo, eu tenho que respeitar. Tem pessoa que eu desfruto, não. Aí ele vai dizer que é por causa da dureza dos vossos corações. O que é a dureza do vosso coração? Dentro do casamento, o cônjuge pode errar. E às vezes a pessoa quer separar. Não é melhor perdoar? Imagina um cara que... Deixa eu explicar essa história de Moisés. A lei dizia que se alguém fosse pego
adulterando, tinha que ser pego. Os dois tinham que ser muito apedrejados. A moça que se perdesse, a gente, por exemplo, os pais estavam guardando as suas filhas para casar em virgem, que era um mandamento, era uma. Hoje não é, isso não é comum, isso aí é raro. Mas na época, raro era não casar virgem. Então toda moça ela se guardava. Mas tinha casos em que ela se perdia. Ou ela era fazenda, mar, enfim, ela se perdia. E não contava os pais. Então o pai está prometendo o rapaz está crendo que ela era virgem, vai casar com ela. Na noite de núpcias ele descobre que ela não era virgem. Ele devolve ela para o pai. O pai, irmão, não era tão simples assim não. O pai tinha que fazer o quê? Presta atenção, para anular um casamento, o cara que era o noivo tinha que acusar a moça de não ser mais virgem. Detalhe, o sinal da virgindade fica na mulher 7 dias. Ele chega, por exemplo, e fala assim: olha, eu trouxe o seu filho de volta. Ele não podia ficar com ela 7 dias fazendo teste de praia, depois de 7 dias ele devolveu a mão. Na noite de núpcias, ele não conseguiu descobrir, que se ele não conseguiu ela, se ele conseguiu fazer a relação sexual com ela, já era na virgem. Trazia ela: ó, a sua filha não é virgem, eu fui enganado. Era essa a condição para separar. Só no caso dele ter dito para ele que ela era virgem e não fosse. Imagine você, vou dar uma ilustração para você. Você vai comprar um vinho, uma loja de vinho. Aí você chega lá, olha aquela embalagem de vinho, garrafa, linda garrafa, toda bonita. Você pergunta: quanto que é o vinho, cara? R$1.000. Está na promoção, é 5, mas estou fazendo com vinho comigo. Você fala: olha, na moda do vinho, 1 ano. No final do ano você vai lá e pega o dinheiro e paga à vista R$1.000. Quando você chega em casa, você vai abrir o vinho, todo o vinho, não deu nada, deu selo. Na hora que você mete a mão e você percebe que o selo está violado. Você faz o quê? Você imediatamente você faz o quê? Toma um toalhinha ali? Você na hora faz o quê? Vou devolver esse troço aqui aberto. Isso acontece com vídeo perfume, acontece com bebida, com celular. Mas aí você pega o celular e descobre que um monte de foto aqui no celular. Não tem problema nenhum ter foto aqui dentro. Desde que o cara fala para você que já foi usado, ó, está usado, está sendo novo. Mas se o cara te vender como novo, você não quer. Era essa a questão. A moça não podia dizer que era virgem. Detalhe, tá? Se ela dissesse que também não era, morreu planejado. Era risco de morte. No Facebook. É impressionante como é que o vizinho vigia sua filha, né? Você nem precisa vigiar sua filha, seu vizinho vigia você. Ele não vigia dele, mas a sua filha vigia. Deixa eu dar um dedo só mais, você sabe que não tá chegando na boca do vizinho. A pai é totalmente diferente na Maria dela, não. Então, era risco de morte. Então, quando acontecia, irmão, se está escrito aqui, o que acontecia? Acontecia, o cara vinha trazido. O que acontecia? Se fosse verdade, fosse comprovado que realmente a mulher levava para os anciões da cidade. Como que era feito o exame? Na porta da cidade, os presbíteros. Abre as pernas ali, abre a calcinha, peguei a perna. Examinado. É mais não. Estou vendo que o céu da virgindade. Ela tinha que ser morta na verdade. Tinha tirado do meio de Israel o pecado do pecado.
havia-se um ritual. Se ela foi estrupada, ela tinha que contar que foi estrupada. Se ela foi. Não era tão simples como a gente imagina, simplesmente falou que se perdeu e acabou. Então, alguns casos era abafado. Eles não falavam. Como estava acontecendo isso constantemente, é só por causa disso que eles vão dizer: por que Moisés deu carta de divórcio? Moisés não deu carta de divórcio. A carta que Moisés deu foi repúdio. Divórcio é outra carta. Não existia esse divórcio que a gente tem hoje. Era repúdio. Que foi assim. Não foi uma ordem divina. Moisés não consultou Deus. E Deus falou com ele: deu uma carta de repúdio para ela. Não. Na pressão que os pais fizeram, porque as suas filhas iam morrer apedrejadas, ele tinha que criar uma lei que desse o direito dela viver. Era por esse motivo. Então o que Moisés fez? Criou uma lei. Moisés, não foi Deus, foi uma permissão de Moisés para que ela não morresse apedrejada, que o pai aceitasse que ela fosse repudiada e ela ia ser marcada na cidade, que ela foi rejeitada pelo marido, porque ela havia caído antes. E aí o seguinte, ela não podia mais dizer que ela era virgem, ela tinha que dizer que ela era repudiada. Aí imagine, por exemplo, um rapaz que se interessasse por ela, já sabendo que ela não era mais virgem, e ele quisesse casar com ela, aí esse podia casar com ela. Não tinha, essa lei não valia mais. Quando eu casei com a minha esposa, eu já sabia que ela não era virgem. Ela tinha até filho. Eu podia chegar e separar depois dela? Não, eu fui enganado. Você falou comigo que você só fez com uma, você casou com 10. Não existe isso, você não está tendo filho. Não vale essa lei. A lei só vale se houve uma promessa de virgindade. Era só nesse caso que podia separar. E para que não morresse, Moisés deu uma carta de repúdio. Detalhe: se ela separasse, se o meu marido morresse, o marido dela, de verdade, que aceitou ela, senão se não mais virgem, se ele morresse, o que repudiou ela para poder casar. Por quê? Porque ele podia ter evitado todo o transtorno que causa para a família. De que forma? Perdoando ela. Era simples. Estava casando, e a casa sem amor, descobriu que ela era virgem. O que tinha que fazer? Te amo do mesmo jeito, está perdoado. Né? Vamos seguir para frente? Era isso que Deus queria que ele fizesse. Que ele abrisse mão do direito que ele tinha de anular o casamento pela virgindade. Foi por isso que Jesus disse assim: pela dureza dos vossos corações é que Moisés permitiu, não é mandamento. Tem coisas que a gente, como líder, abre uma exceção, permite, concede, mas não é lei, não pode ser considerada como mandamento, como ordenança, às vezes é só uma permissão. Deus também pode te permitir você desrespeitar o mandamento e você tem a permissão de Deus para poder desonrar, descumprir o mandamento, ficar inocente, mas você não pode usar dessa permissão para criar uma doutrina. Entendeu? Deus pode chegar para você e você orar a Deus, no caso do Braz, por exemplo, e não falar para você assim: vai em casa de novo. E Deus não imputar esse pecado de Deus deve. Deus te absorver no seu caso. O pastor Conde que teve um caso, um jovem que casou com uma irmã lá, né? Que era sua demônio. Não é demônio puro. O cara era bom, o cara era de Deus, sabe? Mas ele casou com a pessoa errada. E depois de um tempo de casado, não teve jeito. Ou separava ou ele ia sofrer. Não era o cabelo. E aí o pastor, ele foi consultar o pastor. O pastor falou assim: eu não posso te liberar. Aí vai falar com Deus. Quem sabe Deus te libera? E aí parece que o rapaz fez um jejum lá bravo. Mês de jejum, ele voltou com a resposta: pastor, Deus me permitiu. Tem certeza que
pastor falou assim, e eu sei que Deus permitiu meu porque eu conheço o coração do rapaz. Ele é fiel a Deus. Só cometeu errado, só cometeu o erro de ter casado com uma pessoa errada. Ele não pode pegar essa permissão que Deus deu para ele e falar, ok, pode casar de novo, porque Deus me liberou. Vamos cuidar com a permissão que Deus dá. Não é porque Deus te permitiu fazer uma coisa que você pode sair ensinando para as pessoas que Deus liberou. Imagine, por exemplo, que eu paro numa blitz, e eu estou fora da lei, todo documento atrasado, o guarda vai e me libera, vai embora, segue seu caminho, resolve sua vida. Ele permitiu que eu fosse embora, que eu fosse mudar. Eu posso sair falando na rede social, pode dar com o documento atrasado que o guarda libera? Pode ser sincero. Então, o que acontece na igreja hoje? Os irmãos não lêem na Bíblia, e quando eu falei irmão, eu falo de pastor, que ele pega a experiência dele errada e quer ensinar para a igreja. Você não pode pegar uma permissão de Deus na sua vida pessoal, uma experiência sua pessoal, e fazer aquilo doutrina. Eu tenho um caso, a experiência que eu tive. Eu vou fazer um trabalho de ensino dentro de uma casa de recuperação. Chegando lá na casa de recuperação, eu me deparei com uns problemas desse de casamento, porque a casa de recuperação é só de varão, não permite valor. O cara faz droga, essa irmã é muito usada por Deus, já tem esse projeto de casa de recuperação, e lá os caras que querem ser libertos. Ele fica aí uns 5 meses, 7 meses. Se ele se recuperar, ele vai para um outro lugar, um sítio, onde ele trabalha, ele planta, tem oportunidade. A casa, ela é aberta, não tem cadeado. O cara pode sair embora, ele fica aqui se ele quiser. Ele aceitando ficar lá dentro, ele tem as regras. E aí descobri lá que alguns varões que ficam lá, que é assim, o cara veio, ele pode não ser crente, mas ele tem que seguir os princípios, tem que participar do culto, tem que ajudar na comida, tem que ajudar na comida, tem que dar regra para Deus. O cara não fica lá dentro de bobeira, não. E alguns detentos, por exemplo, estou falando de detento aqui, mas é cara que estavam presos. Alguns que estavam em estado de probatório, eles eram casados e eles não podiam ter vida, a visita íntima. Ela não permitia visita íntima, porque ela entendia que o sexo para ele era um pecado, já que ele estava se libertando das drogas. E aí, o cara fica numa situação complicada, porque tem desejo, como é que ele mata a vontade? Que aí houve as questões da masturbação. Eu perguntei para ele assim, mas você deixa eles visitar a esposa? Não pode, enquanto está tendo tratamento, não pode. Eu falei, dá uns tirões também. Aí ela contou a história pessoal dela, que foi assim que Deus tratou dela. Aí eu falei assim, a senhora não pode pegar a sua experiência pessoal e pôr isso como doutrina, porque a Bíblia não manda isso. A Bíblia não manda o homem que é casado, a mulher que é casada, ficar afastado do cônjuge. Tinha onda que estava 9 meses, os caras ficam na parede. Eu cheguei nesse momento lá, porque quando eu perguntei para então teve esse caso, o cara me perguntou, porque ele estava achando que estava no demônio. Eu falei assim, eu sei como é que é. Você não está no demônio não, é o demônio do homem mesmo. É o homem mesmo que tem de você. É jejum total. O cara não lembra, meu irmão. E aí só que eu também fiquei numa segunda de bico, porque eu também não podia chegar e tirar a autoridade dela. Fui conversar com ela. E assim, ela veio contar a situação. Eu falei, olha, a senhora tem todo o direito de fazer suas regras, mas biblicamente, eu fui convidado a fazer um trabalho aqui, porque ela não tinha pregador, era muita tarefa para estar ensinando, eles estavam gostando dos ensinos. Tem esse caso. Então o que acontece? Ela se dedicou totalmente para a obra de Deus. Tipo, o marido largou ela, também não quis saber do marido, e estava impondo isso dos caras.
E aí eu expliquei para ela, falei, ó, se você está fazendo isso com o cara solteiro, tudo bem, o cara casa. Então, tomem cuidado com a regra, com a exceção, com a permissão. Olha o que Jesus vai dizer. Disse-lhe Moisés, por causa do Deus do vosso coração, vos permite repudiar vossas, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de... Eu falei que essa palavra aqui, ela ainda é menos ruim que a escrita na Bíblia. Tem uns aqui que está escrito adultério. Qual Bíblia está escrito adultério aí? Tem alguma que está escrito adultério? Tem Bíblia nova que está escrito adultério. O original é fornicação. Pega a Bíblia católica, você não tem escrito fornicação. Não é só dessa fornicação? Adultério? É errado, tá? A certa é fornicação. Se você quiser riscar no tédio, botar fornicação em cima, está mais correto. Agora, eu fosse você, eu perguntaria, pastor, mas por que na minha Bíblia está escrito adultério e o certo é fornicação? Se a Bíblia ela não tem erro. E aí? A palavra de Deus tem erro? Não, mas a pessoa que vai escrever na Bíblia tem várias pessoas. O tradutor, a nossa Bíblia não é original. Essa Bíblia aqui ela é uma cópia. E os caras que são chamados para poder revisar a Bíblia, os pastores, os teólogos, eles estão no segundo casamento. Se o cara colocar adultério, ele livra a cara dele. Se ele colocar fornicação, ele sabe o que está fazendo. Ele se condena. Então o que ele faz? Eu vou arrumar um jeito de permitir o adultério. Eu separar o cara do adultério. Primeiro, vamos ver o que é adultério, o que é fornicação. Todo mundo sabe que tem diferença. Adultério é quando você é casado já. Taná, eu sei que você sabe, eu quero ver se os outros sabem. Qual a diferença de adultério e fornicação? Ó, nós estamos falando de sexo. A primeira coisa que você saber, adultério e fornicação, a base é o quê? Sexo. Uma pessoa solteira tem relação com uma mulher casada, já adulterou? Oi? Quem que é o código mais? De novo, a pergunta é o seguinte: uma pessoa solteira, saiu com uma mulher casada, ele adulterou? Ele não. Ela? Sim. Mas ele fez fornicação. Oi? Mas ele fez fornicação. Ele fornicou. Então, o segredo está aí. Como que eu sei que adulterou? Porque o adultério é contra o cônjuge. Diga comigo, o adultério é sempre contra o cônjuge. A fornicação é contra os pais e contra Deus. Quando que é contra o cônjuge? Porque o cônjuge, ele entra no lugar dos pais. Casou, aí agora sai os pais a jogar e entra o cônjuge. Todos os dois níveis é contra Deus. Quando eu adultero, eu sou casado. Se eu tiver relação com outra mulher, sendo ela solteira ou casada, eu vou adulterar sempre contra minha esposa e contra Deus. O solteiro, ele peca contra os pais e contra Deus. Olha José, quando foi oferecido uma mulher casada, mulher de Potifar, quando ela oferece relação com ele, pecaria eu contra meu Senhor, meu esposo, e contra Deus? Então ele tinha o dever de honrar o patrão dele, o Senhor dele, o senhorio dele e Deus. Então vamos lá.
toda vez que uma pessoa casada tem relação com qualquer outra pessoa, se são cônjuge dela, ele está adulterando. E por que a pessoa acha que se vai separar do marido ou da esposa e constituir um outro casamento, ele não está adulterando? Está entendendo o que eu estou falando? Eu imagino. Deu errado o casamento, se separou. Ela não foi por nada. A pessoa vai lá e arruma outra pessoa. Enquanto aquela pessoa estiver viva, ele está em adultério. Porque toda vez que ele se relaciona com outra pessoa, ele pega o outro cônjuge que ainda está vivo. Só vai ficar livre desse pecado se o primeiro cônjuge dele, o cônjuge dele de real, morrer. Mas o que ele ensinou? Não, se houve uma traição, está ali para casa de novo. Uma coisa está falando. Não quero mais ficar com a minha esposa, eu vou lavando terra. Contrato um pedreiro bonito, desde a assistência para ela e pula para o terra. Ela vai cair, porque eu maltratei ela. Depois eu falo assim, ó, estou livre. Agora eu posso casar. Não. Porque esse mandamento não é para crente, é para a humanidade. A diferença é que o ímpio tem o inferno. Então por isso que o ímpio não tem, isso não está no coração dele. Está nem aí, está voltando a ficar. Entendeu o que eu estou falando aqui? Então, eu quero que vocês entenderam. O solteiro está transando, está fornido, solteiro, ó. Solteiro, tá? Sabe? O adultério é contra o cônjuge. Entendeu? Olha o que a Bíblia vai dizer. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Sendo um outro marido, está livre da lei do marido. Se ela for de outro, dando ele vivo, comete adultério. Outro marido está livre do adultério. Se ela casou, o marido morreu, ela está livre de ser adúltera. Mas se ela não casar com outro cara e ficar transando com outra pessoa, ela volta para cometer fornicação. Está entendendo? Então o que faz ela ser adúltera? O marido. Então vamos imaginar aqui uma situação onde alguém casou, separou, aí construiu um outro casamento. Esse outro casamento, o cara é livre, ou a outra pessoa é livre, mas ele está ligado ao primeiro casamento. Enquanto a pessoa está viva, ela está vivendo o tempo. Aí imagine, por exemplo, que ela, o primeiro marido, a primeira esposa dele ou dela morre. Então esse segundo casamento dela passa a ser agora o legítimo, porque o primeiro morreu. Agora o problema é que em muitos casos a pessoa está vivendo com uma segunda pessoa, que já foi também de outra pessoa. Já foi de outra também. Então mesmo que o primeiro morra, o de lá também tem que morrer. Está entendendo a bagunça? É porque quando você vai fazer a seleção, você não sabe disso. Você não investiga. Vem cá, já morou com alguém? Como é que funciona o relacionamento? Porque antigamente se pegava as moças na casa dos pais. Agora se conhece na palavra. Muitos já moraram com muita gente. Já fizeram vários test drive. Se perguntar, nem sabe qual é o primeiro dele. Irmão, é complicado isso. E é por isso que a igreja não quer saber disso. Por isso que se ensina a Bíblia isso. Chega nesse texto, pastor, toca o barco, vamos embora. Não isso não. Porque normalmente as pessoas, sabem o que elas fazem?
Para não ficar mal, eles vão para outra igreja onde não se prega isso. Porque imagine, irmão, se a pessoa se sente mal e fala, não vou separar. Não vou ficar com essa pessoa, não. Não vou ficar no pecado, não. Porque não se fala que a pessoa ela vai perder o reino. Fala que ela vai para o inferno. Imagina, eu chego para a Adriana, está no segundo casamento, e eu falo, eu vou, eu assisto e falo assim, os adultos vão para o inferno. Ela vai para casa preocupada, ela fala, meu Deus, não vou para o inferno, não. Não, você pode sair. Quem quer falar, peraí, eu quero me separar. Meu marido, o que houve, mulher? Você foi para a igreja. Você volta de lá como? Vai chegar o nosso casamento, eu não vou para o inferno, não. Você não é meu marido. Vamos separar hoje. Então, para não acontecer isso, o que os pastores fizeram? Deixa esse troço tempo, deixa esse negócio. Só que aí a pessoa não tem acesso à verdade. Daqui a pouquinho ela vai separar dele e vai casar com o outro. Aí começou casa e descasa, casa e descasa. Casa, separa, separa. Qual é o nosso intuito aqui? Não é fazer se separar do seu marido, nem do seu cônjuge, se separar do seu culto acontecendo. Tem que saber a verdade. E que a sua verdade, Deus possa te confortar. E que você tenha a opção de escolher na próxima vez, é conforme com o Braz. Quando o Braz já foi casado antes de ser casado com ele. Todo mundo sabia, sabe? Não? Beleza, você lembra, Braz? A sorte dele, né? Mas eu falei com ele que ela deveria ser dele. O Braga tinha se casado antes de ser casado com a Jair. Ele conversou comigo, eu orientei ele, pedi para ele casar. Mas não era dele, era pertencer a dela. O pai dela fez gay? Tem quando você está com o carro velho, você quer passar para frente, você dá uma cultura. Então, esconda ali. Bom, eu conversei com ele, fui muito aberto com ele, falei, ó, você está colocando o reino, o teu ministério, mas se você quer encarar essa, a embalagem é muito bonita, né? O S. Vou levar a embalagem. E aí, eu creio que ele vai voltar, né? Torço para que eles voltem. Mas o que acontece? Eu expliquei isso para ele. E eu falei para ele assim: você não pode depois casar com o outro, depois com o outro, depois com o outro, vai gravar com você. Ele concordou, está respeitando a orientação que eu dei para ele. Mas o que eu falo? O que eu peço? Esse estudo é complicado de quê? É porque às vezes, aqui nós temos pouca gente. Imagina que essa igreja é cheia. Daqui a pouquinho o culto acaba, vem, pastor, meu caso. O que ele tem que saber? O seu caso é o seu caso. Você não tem que tomar decisão nenhuma, tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Que possa ser no seu caso, Deus possa te dar uma permissão. Qual é a permissão? Fica do jeito que está. Paulo fala, os que são casados ficam do jeito que está, não separam. Só daqui para diante não faça nenhuma besteira. Porque o tempo da ignorância Deus não levou em conta. Está casada? Fica como está, não mexe. Está separado? Fica como está, não mexe. E deixa Deus entrar. Olha, fala, meu irmão. Naquela seria uma bênção. Então, o que a gente faz? Deixa na mão de Deus. Deixa Deus fazer a obra, a gente não faz nada. É isso que tem que aprender a confiar em Deus. Se for da vontade de Deus, Deus vai tirar.
Deus vai acertar, Deus vai revelar. Então, mas o que eu quero? Que você conheça a verdade. Para que quando você tomar a decisão, você faça assim, não. Porque, irmão, o que eu temo? É que naquele grande dia de juízo, você vai me acusar. O senhor sabia disso? E não me falou. O senhor me tirou o direito de eu conhecer a verdade. Porque eu penso nisso. Então, eu vou estar diante de você com a cara tranquila, sabendo que tudo que eu conheci da verdade, eu te ensinei, eu te mostrei. Então, se você escolheu não tomar decisão, eu sou qualquer coisa. Fora que tem ela, tem ele, tem a minha, tem o Davi, tem minha filha, que tem um lugar de sentar. Os que vão entrar por essa porta do lugar de sentar, a gente não tem que tirar o direito deles a sentar. Eles têm que saber que o casamento não só, eles têm que saber o que eles estão escolhendo. E tem que saber que no casamento não é isso, caso separa-se dela. Não teste drive, depois eu resolvo, não. É sério. Quando eu casei com a minha esposa, eu levei 5 anos, namorei com a minha esposa 5 anos. Por que foram 5 anos? Porque eu não tinha certeza. Porque a minha esposa era imatura, ela falava muito de separação. Agora eu não entendo por que ela falava de separação. Porque não é fácil arrumar homem. Tem muito moleque lá fora. Tem muito cara que trai. E ela falou que assim, para ela viver com uma pessoa só, não poderia ter traição. Eu falei assim, essa mulher sou eu mesmo, cara. Não tem esse negócio comigo não, essa sacanagem comigo não. Mas ela não tinha esse currículo meu aí. Então ela falava muito de separação, eu tinha um pouco de medo. Porque eu via muita gente da igreja, que estava na igreja e separando. Eu pensava, meu Deus, eu sou o cara com essa mulher. E ela resolve dar, me separar. Eu vou ficar sozinho. Porque eu não vou poder casar de novo. Mas graças a Deus, tem 25 anos que está junto. Eu estou falando a verdade, foram 10 anos de muito sofrimento. Tanto da parte dela quanto da minha parte. Eu também não fui fácil. Porque a gente não casa com o esposo. A gente não casa com a esposa. A gente casa com a mulher e com o homem. Depois a gente tem que fazer dessa mulher uma esposa e fazer desse homem um esposo. Você casa com a pessoa, ela está crua, ela não sabe nada. Ou alguém casou já prontinho. Não é assim. Tem toda uma dificuldade ali. O casamento ele vai ficando bom depois dos 10 anos, 15 anos de casamento, ele começa a melhorar um pouco. Mas no começo é muito difícil. Oi?
acho que ele foi o castigo que você fez das seus pais, né? Ele dá licença dos seus pais. Mas o termo de Deus. Eu acho que você colheu nele. Eu acho que você colheu nele a rebeldia dos pais. Eu pedi dessa forma. Então, foi o que eu falei. Se o pai não concordou, não valeu. É porque esse tempo que ficou foi o tempo da rebeldia, que você sofreu na primeira rebeldia. É mesmo? A mãe tem esse negócio, né? De saber o que eu. Por quê? Porque os pais eles são mais experientes. Tem experiência, vê a pessoa, sabe quem é a pessoa. E assim, aprendi essa coisa. Foi uma grande lição para mim. E para a glória de Deus, eu aprendi. Criei minhas filhas. E tudo que aconteceu comigo, eu passava para elas. Sabe por que eu não quero você ir agora? Não sabe? Porque por conta de desobedecer o seu amor, eu passei por isso e isso e isso do seu pai. E eu não quero que vocês venham passar. Mesmo que eu passe pela luz. Essa foi uma batalha de pessoa. Eu deixo o dia para cá. Eu sempre respeito elas. Mas pense que eu amava cada criatura e gostava de todas as coisas. Passei um tempão, ainda depois que eu vou morar aqui, passei um tempão pensando em voltar atrás. Já depois delas não, eu virando sozinha, mas eu senti assim uma vontade de aceitar ela do lado, até essas coisas assim. Mas o tempo foi passando e eu fui perdendo a ideia, eu me dando conselho, não vou fazer isso não. Eu guardaria os dois se você fazer isso. Se o pai não quis, não foi aprovado. Né? E aí, para agora, daqui a pouco, sofri, passei um bocado, algumas coisas que eu não quero mais agora, mas na hora certa, Deus não vou abençoar para mim também, porque quando eu acredito na glória de Deus, não me judeia, no momento nós não temos conforto, não temos riqueza, né? Mas para a glória de Deus, só o jeito que Ele me trata, como realmente uma verdadeira mulher, enfim, tudo que eu sonhei nessa minha vida, assim, em termos de tratamento, é o que Ele faz comigo. Eu louvo a Deus. E sei que Deus tem muito mais para nos dar daqui para frente. Eu creio. Sabe qual é o maior nível de honra que os filhos podem dar para os pais? É esse aí. Quando vai casar, olhar do pai, se o pai aprova. É verdade. Porque para o pai, para a mãe, ver um filho que você tanto quis casar com a pessoa que você não quer, é uma desonra muito grande. É triste. Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, ele pediu a Deus, Pai, que não lhe desse, não permitisse que bebesse aquele cálice, que era. Jesus ele teve que morrer pela igreja. E a vontade de Deus é que ele morresse por nós. Então, ou seja, Jesus ele não queria casar conosco. Espiritualmente falando, ele não queria, ele pediu para não casar. Mas ele disse ao Pai, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, o maior nível de honra que Jesus mostrou para nós é que quando ele foi tomar a decisão de casar com a igreja, espiritualmente falando, ele olhou para o olhar do Pai. Então, os que têm essa oportunidade, olha para o Pai e vê se o Pai aprova. O Pai, ele não pode escolher. O pai e a mãe, eles não escolhem o seu noivo, o seu marido, a sua esposa. Eles só reprovam. Quem escolhe somos nós. Entendeu? Então, muitas vezes, eu lembro, por exemplo, um exemplo de igreja de uma irmã, era uma menina muito usada na igreja, uma benção, uma noviça tremenda. E ela gostava de um rapaz que também era muito usado. E os dois tinham dificuldade, porque o ministério na época, eles aprovavam o nome dos dois. Só que a mãe dela não aprovava. Todas as vezes que ela passava com a mãe dela, falava assim, eu não aprovo, eu não gosto dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, usada na obra de Deus, mas eu não vejo ele como uma pessoa que você casar com ele. E ela, eu era muito próximo dela, eu considerava muito ela. E eu perguntei para ela assim, você não vai casar com ele? Ela falou assim, o meu desejo é casar com ele. Mas eu não vou desonrar minha mãe, porque minha mãe reprova. E biblicamente ela tem esse direito, eu não quero passar sofrimento. Aí ela foi conhecer um outro rapaz, esse outro rapaz
começou a namorar com ela, e aí ela até, inclusive, terminou com ele. E aí o rapaz que procurou, porque ele sabia que eu conversava muito com ela, e ele tinha lá um carro na igreja, porque ele era daqui da Serra e ela de Vila Velha. E ele falou assim, eu falei assim, perguntei para ele assim, você vai ver a Nath? Quando ela Nath era. Ele falou assim, não, vem cá ver você. Eu? Por que eu? Ele estava bem mal mesmo, sabe? E vi no semblante dele que ele gostava dela. Ele falou assim, o senhor que Nath atendeu comigo? Eu falei, senhor, então vim cá conversar com você porque eu quero saber onde foi que eu errei. Porque ela sempre me notou muito, você dá muito conselho para ela, e ela terminou comigo, eu não estou sem chão. Aí eu falei assim, você quer saber mesmo onde você foi que você errou? Você tem certeza? Eu vou te falar lá para você errou. Aí ele falou, não pode falar. Eu falei, primeiro que você chegou aqui na igreja é um azar. Mulher não gosta de ver homem baixo. Mulher quer ver um homem poderoso, super-homem. Segundo, cara, você prometeu para a mulher que ele comprou uma casa para ela. Que a conversa do relacionamento dos dois é quem estava pagando uma casa. E depois ela descobre no meio do namoro que você deu a casa para sua mãe. E ela ficou sem chão. E ela falou comigo assim, para mim ser atacada da minha mãe, para sofrer com outro cara, já sofro com a minha mãe, mas lá minha mãe, e sofrer com o marido, não quero. Eu falei, é esse o problema? Eu falei, é. Não, aí explicou, porque ele tinha feito um financiamento, e da promessa dele falou assim, não, se for esse o problema, eu vou tirar outra casa. Eu falei assim, vai lá e financia outra casa e chama aquela moça. E ele foi lá, financiou uma casa, chamou ela e falou, aqui está aqui, vamos para casa. Ela foi e casou com ele. E eu fui para dentro do casamento dos dois. E eu perguntei para ela, você não casou com ele por amor, casou? Ela falou, não. Eu casei com ele pela orientação da minha mãe. Se eu fosse casar por amor, casaria com outra pessoa. Eu falei, por que você não casou com outra? Ela falou assim, porque eu conheço outro há 10 anos. E ele mora no mesmo barraco, não construiu nada. Ela amava ele, mas ela casou com sabedoria. Ela falou, conheço ele, tem 12 anos, não para emprego, não constrói nada, não prospera em nada. Se eu for ficar com você, sei que você está com ele, eu vou sofrer. Então, eu, assim, depois vi os dois, eu vi na casa dos dois, fizemos um churrasco lá, ela estava muito bem. Tiveram filhos, né? Não casou, ela não casou pela carne, ela casou pelo conselho da mãe. Engraçado, depois que ela casou, a mãe também casou com outra pessoa. Como um cara, né, que casaram, que ficaram tipo assim, achei interessante que ela só esperou a filha casar e arrumou um pagaré também. Não, vida. Vou ficar esperando vocês, fica